pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal FBA Soluções 3D. Eu sou o Fio, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou dar algumas dicas muito interessantes aqui para que a gente possa ter uma resistência muito melhor nas peças que a gente vai imprimir. Eu recebi de um cliente alguns dias atrás uma pecinha que era um suporte de um drone, esse que está aqui na tela para a gente. Eu vou trabalhar em cima disso aqui e dar algumas dicas para vocês. O pessoal sempre me pergunta: as peças de impressão 3D são resistentes? Bom, depende muito de como a gente faz, né? Como a gente faz a impressão dela. Essa peça é uma peça muito pequena, ela tem aqui, se eu não me engano, 5 centímetros de comprimento por 34 milímetros, né? Vai estar aqui embaixo, 54 por 34 por 41. Então é uma peça bem pequenininha, eu vou mostrar para vocês depois qual que é a aplicação dela. E ele já tinha impresso em 3D essa peça, né? Tinha uma pessoa imprimir em 3D, mas não tinha ficado resistente, ela estava sempre quebrando no meio, bem no ponto onde exige uma tensão mecânica maior, se é assim que a gente pode dizer, né? Então vamos lá. Essa peça aqui, geralmente a primeira coisa que a gente pensa, né? E é o que na maioria das aplicações a gente faz, seria imprimir ela na diagonal, assim, né? Só que tem um porém aqui. Se a gente imprimir ela na diagonal, ela vai ter um outro ponto de quebra que não é o que a gente quer também. Por exemplo, aqui, como ela vai ser nesse sentido aqui, da impressão, ela pode até ter uma resistência maior nesse ponto aqui, que é onde exige maior tensão, né? Mas nesse ponto aqui, que é onde vai um parafuso fixado aqui, ele vai ser um ponto mais fácil de quebra. E eu imprimi dessa forma e assim que eu pressionei um pouco a peça, coloquei um pouco mais de força nela, ela quebrou. Eu imprimi essa peça nesse sentido em ABS, eu imprimi em PLA, eu imprimi em PETG, e em todas eu tive esse resultado. Então não foi legal. A dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: eu imprimi nesse sentido aqui, por incrível que pareça, ele suportou aqui, eu fiz um teste básico, eu vou mostrar para vocês também, ele suportou aqui nesse ponto aqui 1 kg, 1 kg nessa peça aqui, a gente segurando aqui nessa parte aqui, segurando aqui, e aqui é onde vai a haste da antena, tá? Isso aqui é para um suporte de antena de drone. Aqui é onde vai a haste da antena. Claro que é uma coisa leve, né? Mas eu fiz um teste de 1 kg para ver até quanto ia aguentar. Eu não fiz com mais, mas 1 kg eu vi que já era o suficiente, né? A antena deve pesar, sei lá, uns 200, 300 gramas, porque é de fibra de carbono, mas ela tem uma certa trepidação também, né? Como é um drone, ela vai ter muita trepidação. Então eu precisava de uma peça que fosse bem resistente mesmo. Então o pulo do gato aqui está no resfriamento. Isso é um assunto muito complexo, pelo menos eu acho, né? Às vezes parece simples, mas não é. Aqui está configurado para 100%, mas eu estou utilizando nesse caso aqui 60%. Por quê? Porque às vezes, se você resfria muito rápido o material, ele não vai ter muita aderência entre as camadas, então vai ser mais fácil dele quebrar. Se ele tiver uma boa fusão entre camadas, ele vai ter uma resistência muito maior. Eu testei isso imprimindo na diagonal também, mas não foi o suficiente, tá? Eu achava que eu imprimindo ele na horizontal ia ser mais fraco, mas acabou sendo mais forte ainda, utilizando esse método aqui. Então, fazendo ele 60% aqui de resfriamento, eu fiz em PLA, que foi onde tive o melhor resultado também, você vai acabar tendo uma fusão melhor entre as camadas, tá? Um outro fator que tem que sempre levar em consideração também quando vocês forem imprimir esse tipo de peça, que exige uma força mecânica maior, é a questão da temperatura da sala, né, em que vocês estão imprimindo, né? Principalmente se for em ABS, porque em ABS
o ABS ele é muito complicado de você trabalhar com ele. Ele tem que ter muito quente. Ele funciona melhor quando a impressora está fechada, impressoras fechadas, né, que tem o enclosure. E só que assim, eu faço peças em ABS aqui sem a impressora estar fechada. Inclusive agora eu estou fazendo peças em ABS aqui. O pulo do gato do ABS, pessoal, que eu vou até mostrar para vocês aqui, eu deixei pré-salvo aqui na minha solva, é também no resfriamento, né? Então, para você ter uma peça boa aí no ABS, é você deixar sem resfriamento nenhum. Você pode até desabilitar aqui. O meu eu já deixei configurado direto no material, tá? Então, se eu vier aqui em configurações de visibilidade, material, eu já deixei salvo aqui, né? Por exemplo, print settings e configurações de impressão, eu já deixei aqui, ó, fan speed, esse último parâmetro eu já deixei em 0%. Então toda vez que eu selecionar o ABS, nesse caso aqui eu coloquei que é o da Nacional 3D, mas eu utilizo outras marcas também. Toda vez que eu colocar o ABS dessa marca aqui, né, ou de qualquer outra que eu pré-configure aqui, eu já consigo deixar em 0%. Então isso já ajuda muito, porque a tua peça ela não vai resfriar. E outra, na hora da impressão, se a tua peça resfriar um pouquinho, ela empena. Então, dependendo da peça, ela pode entortar. E aí não é legal também, você vai ter algum ponto de quebra lá. Então, observar isso aí. E a temperatura da mesa eu sempre utilizo em 100 graus. Em relação à temperatura da sala, aqui na cidade onde eu moro, que é Natal, no Rio Grande do Norte, a temperatura da cidade é muito estável. Então geralmente fica entre 28 e 30 graus, 32 graus. Dentro de casa sempre fica 30 graus, 28, 30 graus. Então eu sempre monitoro, tenho um termômetro aqui na minha sala, né? Sempre fica ali entre 28 e 30 graus. E isso me ajuda até a monitorar a umidade do ambiente também, né? Para manter os filamentos ok. Então eu tenho um termohigrômetro aqui na minha sala, onde eu monitoro a temperatura e monitoro a umidade do ambiente para verificar se, por exemplo, por que está tendo alguma falha, se estiver tendo alguma falha. Eu tive muitas falhas em ABS quando eu comecei na impressão 3D, que, claro, não foram referentes à umidade nem à temperatura, né? Mas isso tem a ver. Se você está imprimindo e bater algum vento na peça, ela vai resfriar e pode dar alguma coisa, né? Não na impressão em si, mas depois quando você exigir uma força mecânica maior, pode quebrar. Ou dar algum tipo de imperfeição nela, empenar. Você vai perceber isso aí. Então, pessoal, essas foram as dicas que eu queria dar hoje, tá? Eu vou soltar para vocês aí o vídeo das peças, dessa peça aqui em específico, né? E se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo, que eu vou ter o prazer de responder vocês. Não se esquece aí de se inscrever no meu canal, que isso me ajuda bastante, deixar um like, compartilhar esse vídeo aí, salvar. Isso são dicas assim que para algumas pessoas é óbvio, para algumas pessoas que ainda estão começando a fazer as impressões, às vezes estão tendo dificuldade nisso. Então observar essas coisas que às vezes parece que não vai ajudar, mas ajuda muito na hora da impressão, principalmente para quem tem essas impressoras igual eu aqui, né? Tem uma Creality Ender 5, né? Ender 5S, e eu tenho uma Solva USB 05, que é muito parecido as duas, né? A área de impressão é a mesma, inclusive. Então é isso aí que eu tinha para vocês hoje, galera. Até a próxima.